Pega a sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Eu queria mostrar uma revelação que Deus me deu de ontem para hoje. Muito forte essa revelação. E, infelizmente, muitas das vezes, a gente não se atenta para isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, por favor. Você que está em casa, abra também, tá? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Nós vamos ler algumas coisas aí. Eu estava meditando, eu estava lendo essa palavra de ontem para hoje e Deus me entregou essa direção, essa revelação para passar para vocês. Amém, gente? Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, com o versículo de número 1. Aliás, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 17. Nós vamos ler bastante hoje. A gente vai ler, vamos ler tudo, aí depois a gente volta, tá? A gente vem falando, comentando algumas coisinhas. Bom, a Bíblia diz assim, Mateus 8, 1, diz assim: ora, descendo ele do monte, ele quem? Você sabe dizer quem era? Jesus. Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, versículo de número 5 agora, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, o que Jesus disse, igreja? Eu irei curá-lo. Em algumas palavras, em algumas versões, melhor dizendo, algumas bíblias está escrito: eu irei e lhe darei saúde. Não é isso? Que é a mesma coisa, né? Aí diz assim, no versículo 8: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Que maravilha, né? Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o seu servo foi o quê? Glória a Deus. Versículo 14 agora diz: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre.
Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou, passou a servi-lo. Versículo 16 agora. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém. Olha aqui para o pastor. O que eu vejo com isso tudo? Com a cura do leproso, com a cura do servo do centurião, com a cura da sogra de Pedro, com a cura e a libertação de várias outras pessoas, que a Bíblia não estipula o número, mas eu creio que eram muitas pessoas aí, no versículo 16 e 17. O que eu vejo com isso aqui? O que eu aprendo com isso aqui? De tudo que nós lemos, do versículo 1 do capítulo 8 ao versículo 17, o que eu aprendo com isso? Olha aqui, bom pastor. Jesus está sempre pronto. É isso que eu aprendo. Jesus está sempre o quê? Pronto. Pronto para quê, pastor? Para curar você, para libertar você, para prosperar você, principalmente para fazer o quê? Salvar você. Jesus está sempre o quê? Pronto. Basta você invocar a Ele, basta você buscar a Ele, falar com Ele, que Ele vai te ouvir, Ele vai te ajudar, Ele vai operar um milagre na sua vida, Ele vai abrir portas para você, para a sua família, Ele vai abrir a porta do reino dos céus para que você entre e reine com Ele. Diga glória a Deus. Ele está sempre pronto. Aliás, eu queria até que você repetisse isso comigo. Você pode repetir? Vamos repetir todo mundo junto. Diga assim: Jesus. Não, mas vamos dizer forte, igreja. Como vocês tomaram café? Eu vou arrumar uma mesa de café aqui. Agora eu não me zafar também. Vamos dizer todo mundo junto de novo. Fala assim, ó: Jesus está sempre pronto. Jesus está sempre pronto. Alguém tem dúvida disso? Não, se você tiver dúvida, você pode levantar a mão que eu vou esclarecer as suas dúvidas. Quem crê que Jesus está sempre pronto? Agora, amém. É um fato, é uma realidade. Ninguém pode negar. Contra fatos não há argumentos. Não é assim que diz o ditado? Contra fatos não há... Ele está sempre pronto. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: e você? E eu? E nós? Será que estamos prontos para Ele também? É ou não é verdade? Ele está sempre pronto. Você vê, Ele estava no monte, foi orar, estava lá no monte orando, buscando, no monte, com os discípulos. Quando Ele desceu do monte, no caminho lá, na descida do monte, se aproximou um leproso. Naturalmente, era para todo mundo sair correndo. Você sabia disso? Você sabia? Ah, não sabia não? É, porque os leprosos na época eram discriminados, eram deixados de lado. A lepra era uma doença muito grave, até hoje é uma doença grave, mas na época, só para você ter ideia, as pessoas que viviam em aldeias que contraíam essa doença chamada lepra, elas eram pegadas e deixadas de lado, elas eram tiradas do convívio social das aldeias, e essas pessoas iam viver em cavernas, iam viver escondidos no deserto. Você sabia disso? Porque elas não poderiam viver mais no meio das pessoas lá, por causa da doença da lepra, que era contagiosíssima na época. Amém?
poderosíssimo. E tinha outras discriminações também. Eles achavam que a pessoa tinha lepra porque eles pecavam contra quem? Contra Deus, etc. E abre um leque aí, vai longe se a gente for falar sobre isso. Mas enfim, a Bíblia diz que Jesus estava descendo, ele foi no monte, ele estava descendo o monte, se aproximou um leproso. Quando o leproso se aproximou, falou para ele: Senhor, adorou ele, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode o quê? Me curar. O que Jesus disse? Eu quero, não é isso? Olha lá, versículo de número 3. E Jesus, estendendo o quê? Tocou nele. Jesus nem fugiu, né? Jesus chegou e fez o quê? Tocou, encostou nele e falou: eu quero. Fica o quê? Fica limpo. Depois que aconteceu esse fato, estava ele caminhando, aproximou o centurião, um homem de autoridade, um capitão, chefe de 100 homens. Chegou para ele dizendo: olha, Senhor, meu servo está lá em casa, ele está em uma situação deplorável, enfermo, ele está sofrendo horrivelmente. Jesus de pronto, de imediato, Jesus falou o quê? Eu irei curá-lo, ou eu vou lá dar saúde para ele. Mas o centurião, temendo, falou: não, Senhor, eu nem preciso que o Senhor vá na minha casa, eu nem preciso que o Senhor vá, eu sou um homem pecador, cheio de falhas, cheio de erros. Mas se o Senhor me mandar com apenas uma, o quê? Eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Jesus se admirou, a Bíblia fala, Jesus se admirou, ele falou: olha, nem mesmo Israel achei fé como essa. Aí ele virou e falou assim: olha, vai e seja feito conforme a tua o quê? E na mesma hora o servo dele ficou curado. Quando ele chegou lá, aliás, em outros evangelhos fala que ele não tinha nem chegado, e vieram outras pessoas da casa dele ter com ele, e falou assim: ó, o seu servo foi curado. Aí quando aconteceu esse fato, Jesus estava caminhando, ele foi para a casa de Pedro. Quando ele chegou lá na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada, doente, ardendo em quê? Em febre. A Bíblia diz que Jesus foi lá, tomou-a pela mão, e só dele encostar, só dele tocar nela, ela ficou o quê? Curada. Como se já não bastasse, Jesus estava lá. Quando aproximou-se a tarde, trouxeram um monte de gente endemoniada, doente, e a Bíblia diz que ele libertou e ele curou a todos. Diga glória a Deus. Gente, Jesus está sempre pronto, não há dúvidas. Ele está, a gente leu só isso aqui, mas tem tantos outros textos que a gente poderia ler. Por exemplo, a filha de Jairo, todo mundo conhece, não conhece? O filho da viúva de Naim, é ou não é? E tantos outros fatos que se a gente for ver, a gente fica aqui o dia inteiro. Jesus está sempre pronto, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: eu, você, nós, será que nós estamos prontos para Ele? Porque o ser humano, infelizmente, é assim. Ele quer na hora para ele quer tudo na hora, de imediato para ele, mas quando é para os outros, ele, espera um pouquinho, não é assim? Quem concorda com o pastor, não é? Será que você está sempre pronto para Jesus? Se Jesus falar assim: ei, é você, será que você está pronto para falar: Senhor, como diziam os antigos, né? Os heróis da fé do passado: Senhor, eis-me. Será que você está pronto para falar? Quando o Senhor falar o seu nome: João, eis-me aqui. Maria, eis-me aqui. José, eis-me aqui. Será que você está pronto de fato e de verdade para dizer: Senhor, eis-me aqui? Porque é assim que eu, é assim que você, é assim que nós, o Senhor e a Senhora, devemos nos portar diante de Deus. Devemos estar pronto. Amém, gente? Pronto. Pronto para quê, pastor? Para obedecê-lo, para adorá-lo, para fazer a sua o quê? Vontade. Custe o que custar, venha o que vier. Será que estamos prontos?
Essa é uma coisa que eu, que você, que nós devemos parar para analisar, que nós devemos parar para pensar. Será que de fato, de verdade estamos prontos? Ou será que estamos exigindo tanto de Deus e nós não estamos prontos para fazer a vontade dEle? É ou não é verdade? Tem um ditado que diz assim: fulano só quer o vem o quê? A nós. Você já viu isso? Mas o vosso reino o quê? Não é assim? É a oração do Pai Nosso, não é? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Mas será que de fato estamos prontos mesmo? Porque Jesus está pronto. Ele está tão pronto que Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele não pestanejou, Ele não pensou duas vezes. Quando o Pai falou: você vai lá embaixo e você vai morrer por aquelas pessoas, Ele se prontificou na mesma hora. Pronto, eu estou pronto. Será que nós estamos prontos também? Para sacrificarmos a nossa vida, se preciso for, para agradar a quem? Está dando para você entender o que Deus está querendo dizer para você, para o Senhor, para a senhora hoje? Se preciso for sacrificar o nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos, para fazer a vontade do Senhor. Porque você há de convir com o pastor que infelizmente funciona dessa forma. A pessoa, não estou dizendo o seu caso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou apontando dedo para ninguém, não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus, entenda. Mas infelizmente, na maioria dos casos acontece assim: a pessoa chega na igreja e fala: eu quero agora, é agora, é agora. Aí passa uma semana: ai Senhor, está demorando. Não é assim? Aí uma semana: ai, e agora? Aí, 2 semanas: ih, meu Deus do céu, e agora? Não é? Mas será que você que eu estamos prontos para falar na hora: Senhor, estamos aqui, ó, é agora, Senhor. Estou pronto para sacrificar minha vida, estou pronto para entregar minha vida nas tuas mãos, para fazer a tua vontade, para obedecer ao Senhor, para andar segundo a sua palavra, os seus caminhos. Seja o que tiver que esteja acontecendo na minha vida, estou pronto. Estou pronto. Pronto para fazer a sua vontade. Pronto para entregar a minha vida ao Senhor. Será? Amém, gente? Faça uma autoanálise. Examine-se, como diz a própria palavra de Deus. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Quem está entendendo? Faça uma autoanálise. Senhor, estou pronto, Pai. Estou pronto, não. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Não importa, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele sempre tem que estar em primeiro plano, em primeiro lugar na sua vida. Você concorda com o pastor? Deus, Ele tem que estar sempre em primeiro plano, em primeiro lugar na sua vida. O próprio Senhor Jesus disse isso lá em Mateus capítulo de número 6. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua o quê? Justiça, e as demais ou as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas, vão vir para você. Em primeiro lugar você tem que fazer a vontade de Deus. Em primeiro lugar você tem que buscar o reino de Deus para a sua vida. Você tem que estar pronto para se lançar. Você tem que estar pronto para se entregar, para fazer a vontade de Deus, para obedecer a sua palavra. Amém? E adorar a Ele, não importa o que esteja acontecendo. Amém, gente? Não importa o que esteja acontecendo, adorar a Deus, buscar a Deus. Deus é tudo na nossa vida, gente. Nós temos que entender isso. Nós temos que colocar isso dentro do nosso coração, dentro de nós. Sem Jesus, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É como tem um dito popular que diz: você vai nadar, e você vai morrer na beira do quê? Já viu esse ditado, não já?
Sem Jesus é assim. Sem Jesus, infelizmente, eu não sei dizer se é infelizmente ou se é felizmente, mas enfim, sem Jesus é assim que acontece. A pessoa nada, e dá abraçada, e faz isso, e faz aquilo outro, mas morre na beira da praia. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é a única salvação da sua vida. Não é verdade? Jesus Cristo é a única salvação da sua vida. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo outro, mas se você não tiver Jesus, meu irmão, você está perdido. Você está perdido. A própria palavra de Deus diz: o que adianta ganhar o mundo o quê? Inteiro e perder a sua alma, a sua salvação, e perder o reino de Deus, o reino dos céus? O que adianta? Então eu tenho que estar pronto também. Eu tenho que estar pronto para dizer: Senhor, eis-me aqui. Quando Jesus te chamar, estou falando de morrer não, amém, gente? Um dia vai acontecer também, vai ou não vai? Ou você vai ficar para semente? Que um dia vai morrer aqui. Ai, pastor, que coisa chata, mas é a verdade, irmão. Não é verdade? Que coisa chata, pastor, ficar falando de morte, mas é verdade. Um dia, todos nós vamos morrer. É a natureza humana. Nascer, crescer e o quê? Morrer. Né? Só resta saber quem vai primeiro. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus. Por isso que eu digo para você: fica firme com Deus, amém, gente? Jesus é tudo para mim, Jesus é tudo para você. Esteja pronto para que, no momento em que Ele te chamar, você venha falar: Senhor, eu estou pronto. A minha vida é do Senhor. Amém, gente? A minha vida é do Senhor. Por mais que aconteceu isso, por mais que aconteceu aquilo outro, eu quero saber só de fazer a Tua vontade. Eu quero saber só de agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Você quer um exemplo disso que eu estou falando para você? Me veio à memória aqui agora. Jó. Você já ouviu falar de Jó, né? Todo mundo, com certeza. Aliás, abre lá, vamos ler. Não custa nada a gente ler, né? Jó capítulo 1. Jó capítulo de número 1. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Né? Jó capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Que fala sobre as aflições e a paciência de Jó. Diz assim: livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante. Diz assim, ó: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam com eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse a pior notícia de todas: então estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, o mais velho,
Eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você acha que acabou? Não acabou não. Pula lá para o versículo de número 7, capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim, eu estou resumindo, gente, para não ficar muito extenso. Capítulo 2, versículo de número 7, diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto Jó não pecou com os seus. Será que nós estamos prontos como Jó estava? Pronto. Será que nós estamos prontos? Olha a situação de Jó. Mas ele não pecou, ele continuou firme com quem? Com Deus. Desculpa a expressão, gente. Uma expressão muito chula de falar, muito forte. Eu não gosto muito dessa palavra, mas eu não vejo outra palavra a dizer senão essa, porque estava acontecendo na vida de Jó. Qual palavra, pastor? Desgraças. Me perdoe, é uma palavra feia, eu não gosto nem de dizer essa palavra, mas é só para você entender. Olha quantas desgraças aconteceu na vida dele, perdeu tudo. A pior de todas, perdeu os seus filhos. Se você perdeu um filho, já é terrível, já é difícil demais. Imagine perder 10 ao mesmo tempo. Já pensou? Nem queira pensar. Ei, bens materiais você adquire outro. É ou não é verdade? Quem concorda com não é verdade? Se você perdeu isso, roubaram isso de você, fizeram isso, aquilo, outro, Deus te dá outro. É igual uma vez, me roubaram um carro, tinha acabado de com uma ou 2 semanas que eu tinha comprado o carro. Um carro novinho, bonito. Fui numa loja de acessórios, mandei colocar um monte de coisa cromada no carro, enfeitei o pavão, né? Como diz, deixei o carro todo bonito. Só esqueci de uma coisa, de pôr seguro no carro. Encostei o carro na porta de casa. No domingo, fiz o culto de manhã na igreja, lá em Diadema. Fiz o culto de manhã, acabei o culto. A pastora estava recém-operada, ela tinha operou a perna dela. Ela não estava, falei, vou lá para casa, lá para comprar uma comida, alguma coisa, para a gente ir almoçar. Ela não estava na igreja, porque ela estava recém-operada. Cheguei e encostei o carro, bonitinho, na porta de casa. Subi, almocei. Quando deu a hora, praticamente a hora do culto das 3 horas, falei, vou descer, vou para a igreja agora, né? Lá em Diadema. Vou para a igreja fazer o culto. Cheguei lá, cadê o carro? Sumiu. Fiquei desesperado, entrei em pânico, entrei em desespero. Comprei o carro em 60 parcelas. Foi à vista não, tá? Foi 60 parcelas, eu comprei. Não tinha pago nem a primeira. Entrei em desespero. Falei, e agora? Já aconteceu isso com você? Alguém já aconteceu contigo? Sem seguro? Porque quando você tem seguro, você fica tranquilo, né? Não, roubaram, mas sem seguro. 60 parcelas para você pagar? Você não pagou nem a primeira? Entrei em desespero. E procura carro de um lado, procura carro do outro. Comecei a subir as favelas. Não sei se você conhece Diadema.
as favelas de Diadema lá, lá é igual ao Rio de Janeiro, a gente com arma na mão, assim, ó, andando para um lado para o outro. E começa, eu e o pastor auxiliar, que ele, antes de ser pastor, né, ele era das bocadas lá, então ele que me levou, conhecia os traficantes, conhecia todo mundo lá e me levou lá. Só que na igreja que eu estava, tinha um rapaz lá que ele era do comando do PCC. Ele frequentava a igreja, mas ele era do comando do PCC. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ó, rapaz, aconteceu isso comigo. Ele falou, pastor, eu não posso fazer nada pelo senhor não. Aí ele bateu nas minhas costas assim, ó, eu lembro direitinho como se fosse hoje, em cima do altar. Eu tinha terminado o culto, eu chamei ele em cima do altar, conversando com ele, para ver se ele poderia me ajudar, né? No desespero, quem está entendendo? No desespero, eu falando para ele. Aí ele bateu assim, ó, nas minhas costas, falou assim, fique em paz, pastor, Deus vai dar outro melhor para o senhor. Falei, amém, glória a Deus, pronto. Ali, parece que saiu um peso, sabe, assim. Aí que foi cair minha ficha. Falei, puxa. Bens materiais a gente conquista outros. E foi o que ele falou, aconteceu. Graças a Deus, Deus me deu outros carros melhores do que eu perdi. Amém, gente? Bens materiais você perde, você conquista outro. É ou não é verdade? Mas e família? Não é? E família? Quem concorda? Não é verdade, gente? Jó perdeu tudo, mas ele estava ali, ó, firme com Deus. Uma doença em Jó. A Bíblia fala, gente. Não sei se você já foi fundo ao livro de Jó, mas a Bíblia fala que a situação de Jó era tão deplorável, o estado de saúde de Jó era tão deplorável, que ele, no meio daquela lepra, daquela enfermidade que ele estava, ele rolava em cinzas. Sabe por que ele rolava em cinzas? Por causa das moscas que vinham nele, para tentar espantar as moscas, os vermes. A carne de Jó estava cheia de verme. Sabe o que é verme? Sabe aqueles bichinhos? Estava cheio de verme. Pastor, o senhor não está exagerando não, pastor? Não, estou não. Você quer ver? Jó capítulo 7, versículo 5. Você vê se eu estou exagerando. Jó capítulo 7, versículo 5. Vê se eu estou exagerando. Jó capítulo 7, versículo 5 diz assim: a minha carne, olha Jó falando, a minha carne está vestida de quê? De vermes, de bichos. E de crostas terrosas, a minha pele se encrosta e de novo se pura. Assim estava Jó. Pensa, perdeu filho, perdeu tudo, bens materiais, perdeu tudo, um homem riquíssimo, o maior do Oriente. Lá no começo, no Jó capítulo 1 fala que Jó era o maior do Oriente, tinha muitas posses, muitos bens, perdeu tudo. Mas é como eu disse para você, se você perder, ainda você trabalhando com saúde, você trabalhando, você recupera, é ou não é verdade? Mas e família? E a dignidade? A mulher de Jó, a esposa de Jó chegou para ele, amaldiçoa Deus e morre. O que você ainda está fazendo adorando a Deus? Pensa. A mãe dos filhos dele, lógico, não vamos julgar ela também não, porque a mesma coisa que Jó perdeu, ela também o quê? Não é verdade? Não foi só Jó que perdeu os filhos não, ela também o quê? Perdeu. É ou não é? Não foi só Jó que perdeu os bens materiais não, ela casada com ele, ela também o quê? Perdeu. Não vamos julgá-la não, mas ela não devia ser forte espiritualmente falando, como Jó era, né? Vamos colocar dessa forma. Ela não devia ser forte espiritualmente falando, como Jó era. Ela chegou para Jó e falou: Jó, o que você está fazendo? Você está adorando a Deus ainda? Você perdeu tudo, nós perdemos os nossos filhos, nós perdemos a nossa casa, nós perdemos tudo que a gente tinha, tudo. Você ainda está adorando a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele falou: mulher, você fala como uma louca, como uma qualquer. Deus deu e Deus o quê? A Bíblia diz, Jó ele falando: eu nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. Ele estava pronto.
Está dando para você entender? Ele estava pronto. Gente, pelo amor de Deus, não estou dizendo que vai acontecer nenhum tipo dessas coisas que aconteceu com Jó com você não, amém, gente? Está arrependido, está amarrado, em nome de quem? Que você prospere muito, que você tenha muita saúde, que a sua família seja sempre guardada e protegida. Diga glória a Deus. Amém? Que a sua casa seja blindada, o seu casamento seja blindado, as suas finanças sejam blindadas, que Deus venha abençoar você, a sua família, que Deus venha te dar muita saúde, muita paz, muita alegria, em nome de Jesus. Mas esteja preparado. Amém? Esteja preparado. Esteja preparada. Bendiga o nome do Senhor a todo tempo, a todo instante. Aconteceu isso, amém, glória a Deus, Senhor. O Senhor é o Deus da minha vida e pronto, acabou. É assim que tem que ser comigo, é assim que tem que ser com você, com cada um de nós. Amém, gente? Jesus está sempre preparado. Deus está sempre preparado para ouvir a gente, sabe? Para falar com ele. Ele fala lá em Isaías 59, acho que é. Ele fala lá: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Salvar. Você já viu isso na Bíblia? Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida. Se a mão de Deus não está encolhida, ela está o quê? Estendida, sim. As mãos de Deus estão assim para mim e para você, ó. Aí ele fala: os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. Está lá, Isaías 59. Espera aí, se os ouvidos do Senhor não estão surdos, é sinal de que ele está o quê? Fala, gente. Ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor. Diga glória a Deus. Deus está sempre pronto. Ele está sempre pronto. Mas e eu, hein? E você, hein? Será que nós estamos prontos para ouvir a palavra dele, a voz dele falando comigo, falando com você? Ó, faz isso, faz aquilo outro. É na verdade? Porque o certo é eu e você darmos ouvidos à voz de quem? Porque se algum de nós deixarmos de dar ouvido à voz de Deus, pode ter certeza de uma coisa, tá? Pastor, o senhor está me espraguejando? Não, estou te alertando. Eu estou alertando você. Se algum dia você deixar de dar ouvido à voz de Deus, a consequência vem lá na frente. Aí chega lá na frente, como diz o ditado, vai quebrar o quê? A cara, não é assim que fala? Como já aconteceu várias vezes. Lembra lá do Jonas? Jonas vai lá e faz isso, isso e isso. Jonas vai para lá. Não, eu vou para cá. Aí você sabe o que aconteceu com ele, né? Mas Deus é misericordioso, Ele dá uma nova chance. Não deu para Jonas? Deus dá para mim e para você também. Diga glória a Deus. Só que não tem jeito, a consequência vem. Jonas foi engolido foi jogado para fora do navio. Foi jogado para fora. Jonas foi o terror do navio. Pegaram o Jonas, jogaram o Jonas para fora. Aí foi o grande peixe lá e abocanhou o Jonas, comeu o Jonas. Comeu não, engoliu, né? Engoliu o Jonas. Dentro do vento do peixe ele gritou, pediu socorro, clamou: Senhor, Senhor. Aí caiu em si, né? Caiu em si: ô Senhor, Senhor. Não, Jonas, tá bom, vou te dar uma chance. Mas ele foi vomitado. Cada um tem uma interpretação do texto, tá, gente? A minha concepção, a pior coisa foi Jonas ser vomitado dentro do vento do peixe. Até uma coisa nojenta, ruim de falar, mas você só vomita aquilo que te faz o quê? Tá, entendeu? Tentou pegar? Pegou? Você só vomita aquilo que te faz mal. Tinha tantas formas do Jonas sair do vento do peixe, gente. Deus é Deus, não é? Não é verdade? Quem concorda, não é? O peixe lá, o grande peixe lá, eu não sei qual peixe que era. Podia chegar na beira da praia, assim, abrir a boca, Jonas saía assim. Sei. Vomitou. Mas enfim. O importante, acima de tudo,
Acima de tudo, hoje, para mim, para você, para todos nós que estamos aqui ouvindo hoje, a santa palavra de Deus é: será que nós estamos prontos para dar ouvidos à voz de Deus, a obedecer ao Senhor, a andar nos caminhos do Senhor, a fazer a vontade do Senhor? Quando Ele te chamar, será que você está pronto? Até mesmo, irmão, agora a gente não falou de morte anteriormente, não, mas vamos falar agora. Até mesmo para a morte, será que você está pronto? Porque a gente tem que pensar nisso também, não é verdade? Até mesmo para a morte, será que você está pronto? Se Deus te chamar, ei, é você. Será que você está pronto? Será que eu estou pronto? Essa palavra serve para mim também, para cada um de nós. Será que nós estamos prontos? Eis a questão. Jesus está sempre pronto. Senhor, meu servo está lá doente em casa, enfermo. Eu vou lá curar, eu vou lá dar saúde para ele. Jesus descendo do monte, conversando com os discípulos. Rapaz, foi uma bênção lá em cima no monte, né? Senhor, pelo amor de Deus, me cura. Toma. Mas se o Senhor quiser, só pode me curar. Não, eu quero, toma aqui. Fica curado agora. Chegou lá na casa da sogra de Pedro. Chegou lá. Ai, e agora? Ai, que febre. Ficar com febre é tão ruim, né, gente? Jesus foi lá, pegou na mão dela, pronto, ficou curada. Aí Jesus estava lá descansando, que Jesus também não era de ferro não, irmão. Jesus, quando ele veio aqui, igual eu e você. Quem tem que descansar um cadinho aqui também, não tem? Jesus também tinha. Aí Jesus devia estar lá descansando um pouquinho. Tinha subido no monte, tinha descido, andou para lá, para cá, estava lá descansando. Aí de repente um monte de gente lá na porta da casa, um monte de endemoniado, um monte de cego, um monte de surdo, um monte de paralítico. Quem tá, não é? Aí Jesus não manda eles para cá, não, pelo amor de Deus, não. Jesus, um por um. Curado, liberto, curado, liberto, curado, liberto. Está pronto. O Jairo, o chefe da sinagoga: Senhor, a minha filha está em casa, está à beira da morte, eu vou lá curar ela. Jesus andando, de repente se para com um cortejo fúnebre. Você sabe o que é isso, não sabe? Uma mulher viúva, já tinha perdido o marido, coitado. Já tinha perdido seu marido, agora estava indo enterrar o único filho. Pensa. A mulher desesperada, chorando. Jesus olhou para ela. Jesus poderia passar direto. Não, Jesus olhou para ela, foi lá. A Bíblia está lá em Lucas 7, se não me falha a memória. Jesus teve compaixão dela, chegou lá, tocou no esquife. Aquele rapaz, aquele jovem que estava morto, se levantou. E a Bíblia diz que Jesus pegou aquele rapaz e o restituiu à sua mãe. E tantos outros. Ei, você sabia que nem todos os milagres que Jesus operou está aqui? Quem sabia disso, sabia? Nem todos os milagres que Jesus fez está aqui, ó. Nem todos. Tantos outros. A gente falou do passado, não falou? Vamos falar do presente. Quem é que Jesus já fez muita coisa na sua vida? Pronto, não precisa falar mais nada, precisa? Não é verdade? Jesus curou você, libertou você, não é verdade? No momento que você pediu por misericórdia, por compaixão, Ele foi lá e toma. Não é assim? E continua, e vai fazer ainda mais. Quem crê em nome de Jesus, vai fazer ainda mais. Mas será que eu e você estamos assim, ó, prontos também? Vigia, amém, gente? E esteja sempre pronto, diga glória a Deus. Quem entendeu? Deus é Deus na minha e na sua, na nossa vida. Acima de tudo. Acima de tudo e de todos, Deus é Deus. Amém? E nós devemos adorar a Ele. Amém, gente? Vamos ficar de pé? Não. A hora passa rápido, gente. Passa muito rápido a hora. Eita Deus. Eu queria que você
o senhor, a senhora, nessa manhã, falasse com Deus e expôsse a sua situação para Ele. Exponha. Não precisa você falar alto, não. Não, fale baixinho, fale você e Deus. Pastor, mas Deus não sabe? Sabe. Ei, Deus sabe de tudo que está se passando com você, tá? Você sabia disso? Não é, pastor? Então por que eu tenho que falar? Porque Ele quer ouvir. Como assim, pastor? Deus quer ouvir? Deus quer ouvir. A Bíblia fala: pedi e dá-se-vos-á, buscai o quê? Acharei. A Bíblia não fala? Todo aquele que pede o quê? Recebe. Ele sabe, mas você tem que pedir. Abrir sua boca, falar com Deus. Exponha a sua vida para Ele agora. Exponha o seu coração para Ele agora. Fala: Senhor, é isso. É isso, Senhor. Ainda tem um negocinho que impede de eu estar pronto, sabe? Tem um negocinho que me impede de estar pronto. Vou expor para o Senhor. Tenho certeza que Deus entra com providência na sua vida e te abençoa. Diga glória a Deus. Porque Deus é Deus. Senhor, ainda tem um negocinho ainda, sabe? Um tiquinho assim, ó, que não permite de eu estar pronto ainda. Então expõe para Deus. Deus te ajuda. Deus te dá força. Você sabia que Deus te dá força? Quem sabia que Deus dá força? Deus dá força para você, igreja. Deus dá força para você. Olha aqui para o pastor, deixa eu falar para você uma coisa. Você não é super-homem não. Você não é a Mulher Maravilha evangélica não. Diga glória a Deus. Não é não. Não pense você que só porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, que você é o super-homem. Só falta tirar assim, apareceu o S grandão assim, ó. Não. Não pense você que você é a Mulher Maravilha evangélica. Você não é não. Você é falho, pecador, errante, igual eu, igual todos nós. Amém, gente? Quem é falho e pecador aqui? Mas Deus te dá força para você permanecer firme com Ele. Deus é Deus, Deus é grande, Deus é poderoso. Se falta um tiquinho, alguma coisinha, ou pode ser uma coisinha, ou pode ser uma coisinha, não importa. Se você abrir o seu coração para Deus, para Jesus aqui agora e falar: Senhor, falta isso, me ajuda. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Afinal, Ele está sempre pronto, né? Não é? Afinal, Ele está sempre pronto. Senhor, falta um tiquinho. Senhor, falta um ticão, um grandão. Não tem problema não. Ele está sempre pronto, a gente falou. Então Ele está pronto para te ajudar. Ele está pronto para perdoar os pecados, para salvar você, para curar você, para libertar você, para fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus, igreja. Coloque as suas mãos sobre o seu coração e fale com Deus nesse momento, em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é Deus na nossa